O mundo de desenvolvimento mudou e agora não é só você que pode fazer commit no seu código, né? Já não bastava aquele coleguinha que não rodava as coisas e quebrava tudo, agora tem um monte de agentes que podem fazer o mesmo por você. Gerar código com IA é bom, mas uma boa quantidade, uma porcentagem bastante interessante dos códigos gerados com inteligência artificial possuem pelo menos um misconfiguration ou uma vulnerabilidade. Você até pode lembrar de rodar alguma tool de segurança para verificar isso, mas se um agente está fazendo esse commit por você, será que ele também está rodando? Bem, quem diria que uma solução já bastante consolidada, uma prática já bem utilizada no mercado, também poderia ajudar a gente contra esse tipo de risco. E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben-Yuri e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre segurança no desenvolvimento de software. Hoje a gente vai falar sobre uma prática que já é bastante comum, bastante consolidada no mercado, e ela já era importante antes. Agora ela se tornou essencial para garantir a boa qualidade e segurança do código, porque simplesmente a grande parte do código que a gente deve gerar, tanto agora quanto nos próximos anos, deve ser bastante assustadora, tá? Antes, o código já era majoritariamente composto por bibliotecas, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o final, o release final, o binário final, o dist de uma aplicação que a gente está desenvolvendo, 80 a 85% do código dali não é a gente que escreveu, ele vem de bibliotecas vulneráveis, por exemplo, né? E 10, 15, 20% desse código era de fato o código que a gente escrevia. Esse número tende a reduzir ainda mais, sendo que uma boa parte deve ser o código gerado por uma inteligência artificial, um LLM, whatever, e a gente vai revisar esse código e colocar lá e fazer uns ajustes, né? Então, quando a maioria do código é gerado, a gente acaba podendo deixar passar algumas coisas, né? E aí nós temos algumas métricas que são um pouco mais complicadas, como por exemplo, uma boa parte do código gerado pode conter vulnerabilidades ou misconfigurations, uma vez que os modelos são treinados com códigos públicos e esses códigos também têm vulnerabilidades e misconfigurations, né? Além disso, existe uma questão que a mim me preocupou bastante, que é uma em cada 5 bibliotecas que é recomendada pelo código, porque, vamos lá, se você pediu um código, por exemplo, fazer um upload de um arquivo e converter esse arquivo e tal, muitas vezes esse código não vai vir do zero, ele vai recomendar alguma biblioteca para você instalar e utilizar no código. Bem, uma em cada 5 dessas bibliotecas geradas não existem. E aí, quando elas não existem, o que um atacante faz? Ele vai lá e cria uma biblioteca com esse mesmo nome, gerando uma biblioteca maliciosa que pode vir a deployar um malware dentro da sua máquina, né? Bem, entendendo isso, ficou crucial que a gente, antes de executar qualquer tipo de commit em código, a gente pelo menos rode alguma solução de segurança para evitar secrets hard-coded, vulnerabilidades, dependências vulneráveis ou maliciosas, e assim por diante. Até aí a prática continua sendo a mesma que a gente já utilizava ou deveria utilizar antes para garantir tanto a qualidade quanto a segurança do nosso código. Até aí, tudo bem. Agora a questão não é mais só a gente que começa a fazer commits dentro de código, né? A gente pode abrir o Copilot e dizer, comita os changes e gera uma mensagem para mim. E ele mesmo, no modo agent, vai poder ir lá e vai comitar. Porque qual que é a diferença da maioria? Bem, mas o Copilot eu só pergunto para ele, ele me recomenda. Não é bem assim, existem dois modos, né? O modo ask, que é o modo que você pergunta e ele te responde e fechamos a conversa, tá tudo bem por aí. E tem o modo agent, a qual ele vai te propor, você vai aceitar e ele vai executar uma série de comandos. Ele pode interagir com outras partes, né? Então é importante que todas as ferramentas conectadas no seu código passem por essas validações antes de comitar algum código. Agora, por exemplo, você pode configurar o Copilot, por exemplo, para fazer isso, você pode configurar ele. Porém, se você tiver um outro agent que faz a mesma coisa no seu computador, esse carinha não vai estar configurado. Então seria legal se a gente tivesse uma forma unificada de fazer ambos validarem isso, e não tem nada novo nessa parte. E aí é onde entra já o consolidado velho de guarda pré-commit, que é o que a gente vai entender hoje.
E o ator principal dessa vez é esse carinha aqui, o pré-commit, tá? A instalação dele é bastante fácil, bastante simples, a gente vai ver ponta a ponta hoje, tá? Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Nós precisamos instalar o pré-commit como uma ferramenta dentro do nosso computador. E a gente vai precisar do Python para isso. A gente vai fazer duas coisas, tá? Primeiro de tudo, nós vamos instalar o pré-commit. Eu já tenho ele instalado, mas vou te mostrar o comando aqui, tá? Que é um Python 3 menos pip install user ppx. O ppx é para a gente poder executar algumas aplicações em Python, comandos Python, dentro da nossa máquina de forma, por exemplo, global, ou executar ele como uma tool de CLI dentro do nosso computador, tá? A gente vai executar um ppx em surpath para garantir que está tudo dentro do path da nossa máquina certinho como a gente precisa, como a gente quer. Até aí tá tudo tranquilo, tá? E agora a gente vai instalar o pré-commit. Para instalar o pré-commit não é muito difícil não, tá? Ppx install pré-commit. Nesse momento ele vai instalar dentro da nossa máquina, tá? Eu já tenho ele instalado, mas isso aqui já deve garantir isso para você, tá bom? Ótimo. Feito isso, nós já temos o pré-commit para ser utilizado, né? Se a gente fizer aqui pré-commit -- version, por exemplo, né, a gente vai ter a versão dele pronta para ser utilizado. Ok, nós temos aqui um projeto em branco, tá? Primeira coisa, esse projeto, ele precisa de um projeto Git. Por quê? Se a gente vai rodar um pré-commit Git, né, então a gente vai pegar, vai fazer um git init apenas para começar esse projeto aqui dentro, tá bom? Outra coisa, digamos que esse projeto ele seja um projeto Node, tá? Então eu vou botar aqui um npm init-y. Isso vai fazer com que a gente inicialize esse nosso projeto aqui. Agora, tem uma questão. Digamos que o desenvolvedor vai lá e instale uma biblioteca maliciosa ou uma biblioteca vulnerável, tá? E aí, como exemplo, a gente vai usar o TinyMSE, tá? npm install TinyMSE na versão 4.1.0. Essa versão possui uma série de vulnerabilidades, tá? Aqui ele vai gerar, perfeito, instalou, e ali tem, perceba que ele fala que tem uma vulnerabilidade alta, mas a gente vai depois rodar um outro scan que a gente vai pegar um pouquinho mais, tá? Bem, essa biblioteca ela tem uma vulnerabilidade. O mesmo pode acontecer com o agent, ele pode ir lá e adicionar uma biblioteca que é maliciosa ou vulnerável e adicionar no nosso projeto, e a gente não vai nem ficar sabendo se a gente simplesmente deixar ele gerar e colocar lá sem fazer devida revisão, né? Ou muitas vezes a gente faz a revisão, mas não sabe que a biblioteca é maliciosa ou vulnerável, tá bom? Beleza, nós temos aqui. A partir daqui, por exemplo, vamos pegar e vamos gerar um git ignore, beleza? Vamos gerar aqui, né? Ignore for node. Deixa ele gerar. Gerou? Perfeito. Temos o nosso projeto, tá? Agora a questão é, eu poderia vir aqui e commitar esse projeto, subir ele e estaria tudo certo. E agora eu estaria com uma biblioteca vulnerável dentro do meu projeto, dentro da minha aplicação, tá? A questão é, eu quero que sempre que alguém tentar rodar um commit aqui, antes de commitar, eu consiga fazer uma série de validações. Será que tem secrets hard-coded? Será que tem código com vulnerabilidade? Será que está no padrão do projeto? Será que tirou os espaços no final? Etc. Eu posso fazer uma série de coisas antes do commit ser executado de fato, tá? E é agora aonde entra a configuração do pré-commit. A primeira coisa que a gente precisa fazer para configurar o pré-commit aqui no nosso projeto, tá? Ele vai ser configurado projeto a projeto, é criar um arquivo de configuração, tá? Esse arquivo de configuração é um arquivo YAML, que é um .pré-commit config.yaml. Esse arquivo, ele tem uma base. Se você for copiar, por exemplo, do exemplo que tem no site, já vem com uma configuraçãozinha, tá? Mas agora você pode vir aqui e colocar uma base. O legal agora é a gente entender o que é o pré-commit, como é que ele funciona nessa parte, tá? Vamos lá. Repos, o pré-commit te permite colocar distintos repositórios aqui. Isso significa que as regras que você vai executar no seu pré-commit não precisam necessariamente estar aqui.
ela pode estar remota em um repositório de código. E isso é bem interessante, porque para reusabilidade de regras, às vezes você tem uma regra que pode servir para múltiplas pessoas do seu time, ou você quer deixar ela open source, por exemplo, como é o caso aqui. Então você pode criar um repositório no GitHub, por exemplo, e ele automaticamente vai buscar essa informação e configurar ela para você. Porém, aqui nós também temos um ponto de atenção, tá? Também existem pré-commits, hooks de pré-commits maliciosos, tá? O que é um hook, né? Um hook ele é algo, nesse contexto aqui, que vai acontecer em um determinado momento de vida de alguma ação. Por exemplo, antes da ação, durante a ação, após a ação, né? Nesse caso, a gente está falando de pré-commit, ele é antes do commit, né? Antes do commit ser realizado. E aqui a gente pode navegar para essa URL e entender. Mas antes disso, vamos memorizar algumas coisas. Perceba que esse repo está apontando para uma URL. Está falando da revisão da versão. E hooks. Quais são os hooks que vão ser executados quando eu tentar fazer um commit, tá? Check YAML, end of file fixer, trailing whitespace. Beleza? Isso que são regras. A questão é, aonde estão essas regras e o que ele vai executar aqui? É importante entender isso antes de sair instalando as ferramentas, né? Bem, se a gente for no repositório de código do pré-commit, a gente vai ver uma série de arquivos aqui. Você pode criar o seu próprio repositório e disponibilizar as suas regras, tá? E aqui o legal é que ele é bem amplo e bem dinâmico. Você pode fazer bastante coisa aqui, tá? Aquele repositório vai se basear principalmente nesse arquivinho aqui, pré-commit hooks. Entrando, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para a gente ver melhor, ó, pré-commit hooks.yaml. Vamos entrar nesse arquivo para ver o que tem nele, tá? Aqui dentro você vai conseguir ver vários IDs e descrição. Vamos entender um pouquinho como funciona esse cara aqui, tá? ID, o nome do hook, o ID único do hook, né? O único. O nome dele, a descrição dele, o entry, e aqui é importante, né? Entry, check, added large files. Language Python. O que isso significa? Existem vários tipos de language. System, script, Python, Node, tá? Então aqui significa que ele vai executar o Python. Beleza, mas vai executar um Python o quê? Vai executar um arquivo Python. Que arquivo? Esse arquivo aqui. Mas ele não tem o .py no final, não é um arquivo. Calma, tá? Então ele vai executar o Python nesse enter aqui, tá? Em que stages? No pré-commit, no pré-publish e manual, tá? Beleza? Então assim, e qual que é a versão mínima do pré-commit que eu tenho que ter para ele funcionar, tá? Se a gente voltar para o nosso código, a gente tem, por exemplo, check YAML. O que é isso aqui? Vamos procurar ele aqui dentro, a gente vai achar. Aqui nós encontramos o check YAML, o hook do check YAML, tá? E aí tá aqui o nome dele, a descrição e o entry, check YAML, language Python. Então ele vai executar um Python desse check YAML. Mas aonde está o Python desse check YAML? Nós temos aqui uma pastinha chamada pré-commit hooks. E aqui dentro estão todos os arquivos Python, inclusive o check YAML aqui dentro. Então, o que significa isso que é importante? Quando você for executar um commit, ele vai rodar um arquivo Python. Se você instalar um hook malicioso, ele vai rodar coisas no seu computador. Então, cuidado para não sair instalando qualquer coisa ou qualquer recomendação, tá? Isso aqui tem bastante poder, tá bom? Mas eu queria te mostrar isso muito mais para te explicar como funciona o pré-commit e como que ele executa as coisas, tá? A partir disso, a gente vai configurar um pré-commit, que é quando eu executar o commit, ele vai executar aquele comando antes de gerar o commit. E se tiver algum erro nesse comando, por exemplo, encontrou uma vulnerabilidade, ou deu um erro no script, ou tentou fazer um request e não conseguiu, ele aborta o commit. Então, vou te dar um exemplo. Se você tiver uma secret hard-coded, ele não vai parar no commit, porque ele vai ser bloqueado antes do commit ser realizado. Vamos configurar o nosso scan de dependências vulneráveis agora. Bem, antes de a gente começar a testar o nosso pré-commit para ele validar as coisas que a gente quer, vamos apenas entender uma coisa, tá? Eu vou criar um arquivo aqui chamado teste.txt, tá? Vou colocar um textinho aqui dentro. E eu vou fazer um git add
teste.txt. Perfeito. Agora eu vou commitar git commit-m teste. Perceba que o commit foi perfeito, tá? Não importa o que exista dentro desse arquivo, o commit vai funcionar. Por que ele não rodou nada do pré-commit, né? Porque o pré-commit ele precisa ser configurado por projeto, tá? Então, uma coisa que você pode fazer aqui, você deve fazer aqui nesse caso, é instalar o pré-commit, o hook do pré-commit, porque os hooks do Git ficam dentro da pastinha Git, tá? Então, para isso, você precisa rodar um comando simples chamado pré-commit install. O pré-commit install vai instalar o hook de pré-commit dentro de .git, da pastinha Git, né, hooks pré-commit. E ali ele vai estar configurado para interceptar o comando de commit e conseguir rodar as configurações que a gente quer. Perceba que agora eu vou pegar o teste e vou adicionar mais algumas coisas aqui. E como é que vai funcionar isso agora, tá? Se eu fizer um git add teste e agora eu rodar um git commit -m add teste, olha o que aconteceu. Agora ele rodou uma série de coisas aqui. Perceba que ó, o check YAML, skipped, porque a gente não está editando um YAML. Fix end of files, ele falhou. Por quê? Porque precisou fazer alguma coisa aqui. E o trailing whitespace passou. Então, para cada um dos hooks que tiver aqui dentro, você pode ter vários repos, você pode ter vários hooks, ele vai aplicar uma linha aqui dentro. Isso aqui é útil para você detectar padrão de projeto, detectar más práticas, né? Executar algum comando ou algo que você precisaria fazer antes de executar o commit, tá? E agora que vem a questão mais importante, nós precisamos rodar o nosso scanner de dependências vulneráveis aqui dentro, tá? Você lembra que nós tínhamos no package.json uma biblioteca com vulnerabilidades, né? A extensão do Snyk já está me acusando quais são as vulnerabilidades, né? Uma crítica, 4 altas e 14 médias, né? Dentro dessa biblioteca. A questão é, quando eu realizar um commit, eu quero que ele verifique isso para mim automaticamente, e se ele encontrar bibliotecas vulneráveis, eu quero que ele bloqueie o meu commit, tá? O que a gente vai fazer nesse caso? Nós vamos vir aqui no arquivo de pré-commit config e nós vamos criar novas regras para isso, tá? Bem, quais que vão ser as regras que nós vamos adicionar nesse caso? Nós vamos vir aqui e adicionar um repo local. Quando a gente bota local, significa que as regras que eu vou executar, elas não vêm de lugar nenhum, elas estão aqui na minha máquina. Pode estar num outro arquivo, pode estar inline aqui, ou qualquer outra variação local, tá? Quero subir um Docker Container, executar Docker Container, quero fazer um request, enfim, tá? E aqui nós vamos definir os hooks desse nosso repo, e aí nós vamos ter um hook. O ID dele é o Secure Dependencies. É o ID que eu quiser entregar, tá? Só que esse ID tem que ser único, tá? Então, talvez você tenha vários hooks, ou talvez venha hooks de outros repositórios, eles já podem ter IDs conflitantes. Então, cuidado para não conflitar, tá? O name, um nome que eu quero entregar para esse hook, né? Que vai aparecer ali no terminal na saída. E agora o entry. No meu caso, eu vou utilizar o sneak test para validar dependências vulneráveis. O sneak test ele é uma tool de linha de comando, tá? Que busca por uma série de problemas de vulnerabilidades, tá? O sneak test valida dependências vulneráveis. Então aqui, se eu executar no terminal sneak test, ele vai testar o meu package JSON com o lock e o node models e vai verificar todas as possíveis vulnerabilidades que tenham dentro dos meus pacotes, tá? E se encontrar vulnerabilidade, de acordo com a minha configuração, ele vai bloquear, né, o commit, por exemplo. Nesse caso, apenas rodei e ele me entregou um erro porque ele encontrou vulnerabilidade nas dependências. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer que ele bloqueie o commit se tiver dependências vulneráveis, tá? Então aqui o entry, eu coloquei bash-c e qual comando que ele vai executar no bash, tá?
Então é importante, se eu precisar executar algo como se estivesse executando no terminal, eu preciso enviar isso para ele que ele vai executar um binário, né? Então, por exemplo, se eu botar o sneak test ali, provavelmente não vai funcionar. Então eu vou executar um comando bash, que é bash-c sneak test, tá? Então existem várias formas de fazer isso aqui, tá? Eu poderia botar um outro arquivo SH e chamar esse arquivo SH, entendeu? E botar um language script, isso também funcionaria, tá? Language system, que eu vou executar no sistema, tá? Isso aqui é outro porquê que você deve ter cuidado para não importar isso aqui se você não tiver bastante confiança, tá? Porque ele vai poder executar no sistema mesmo, tá bom? Feito isso, agora, quando eu salvar isso aqui e for fazer um git add ponto, que aí vai pegar tudo, git commit -m add sneak test, olha o que vai acontecer. Ele usou as outras regras, mas ele também fez o quê? Checou por dependências vulneráveis ou maliciosas, né? E aí ele falhou. E aí aqui ele está mostrando todo o output daquele comando para a gente poder ver quais são as dependências vulneráveis e o que eu tenho que fazer. Ó. Faz o upgrade dessa versão para essa versão para corrigir essas vulnerabilidades aqui. E ele bloqueou o meu commit. Se eu for olhar aqui, todos eles estão nos staged e não estão commitados. Então, aí está a nossa proteção contra eu fazer um git commit. Agora, o que aconteceria se não fosse eu que estivesse fazendo esse git commit, né? O que aconteceria, por exemplo, se eu estivesse aqui no Copilot, no modo agent, e aqui dentro eu fizesse o seguinte, né? Commit the changes with a simple description. O que ele vai fazer? Ele vai propor um comando. Lembra que aqui ele está me perguntando, né? Existem configurações que fazem com que ele possa fazer isso automaticamente, né? Algumas pessoas fazem isso, eu evito, eu não gosto, eu gosto de revisar sempre, tá? E aí ele fez, ó, git add, né? Adicionou e git commit, tá vendo? Ele mesmo tomando a decisão de que comando ele vai executar. Às vezes a gente pode acabar nem lendo e fazer um continue. Só que olha que interessante. Ele, se a gente não tivesse o pré-commit configurado, ele teria comitado as coisas, sem passar pelo nosso comando de teste de segurança, porque a gente não falou que ele deveria fazer isso, entendeu? Então nós teríamos agentes comitando coisas sem executar as boas práticas, tá? E aqui ele não conseguiu comitar. E aí ele até trouxe para nós, né? Que o commit não foi completado porque o pré-commit hooks fez algumas changes, né? E o secure dependencies encontrou vulnerabilidades usando o Snake, tá bom? Pessoas, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês como é importante a gente ter aí um guardrail, né? Para caso alguma IA queira comitar código direto na nossa aplicação sem passar pelas boas práticas, né? Então, como a gente pode estar usando distintos vendors, cada um tem o seu modelo é treinado de certa forma, alguns são melhores que outros para algumas coisas, mas todos são treinados com códigos públicos, uma base de código grande, né? Esses códigos, sim, eles têm vulnerabilidade, sim, eles têm problemas, e é importante que a gente revise isso e que a gente possa botar um bloqueio para que o código que vai parar no Codebase, seja da sua aplicação, da sua startup, da sua empresa, tenha pelo menos o mínimo de revisão de segurança quando é gerado por algo. Você está fazendo a revisão, e é importante que você faça a revisão, mas é sempre bom ter uma ajudinha extra nesse tipo de ação, tá? Porque às vezes a gente está usando uma aplicação que ela vai lá e comita direto, a gente muitas vezes só fica sabendo depois, né? E se a gente está num time grande, talvez a gente perca o tempo de poder revisar se o commit já foi gerado, né? E aí outras pessoas do time podem estar utilizando aquele commit com uma dependência maliciosa ou vulnerável ou um código vulnerável também, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e dê um like. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos. Falou!